Abra a sua Bíblia no profeta Ezequiel. Depois de Ezequiel vem Daniel, e se não me engano antes é Lamentações. Deixa eu ver se é isso. É isso mesmo, é Lamentações antes, Ezequiel, depois Daniel. Tá bom? Eu já vou ler Ezequiel. Você vai abrir no capítulo 47 de Ezequiel. Eu vou ler esse texto lindo e conhecido. Mas antes de eu ler o texto, olha para o pastor, antes de eu olhar o texto. Irmãos, eu acredito em milagres. Eu acredito em milagres. Quem acredita em milagres aqui, levanta a mão, dá um aleluia. Eu acredito em milagres. E eu acredito que o mesmo Jesus que operou milagres nas páginas da Bíblia é o mesmo Jesus que está aqui esta noite para fazer milagres. Milagres ainda, irmãos, eu preciso que você grite aí, porque se você acredita em milagres, você vai ter que gritar, né? Eu acredito em milagres! Pastor, o que é milagres? Aquilo que eu não posso fazer, mas Ele pode. Aquilo que eu não tenho condição de fazer, mas Ele tem. Aleluia? Então olha para alguém que está do teu lado, se você acredita em milagres, olha para ele e diz assim, eu acredito em milagres. E eu acredito que Ele vai fazer milagres na sua vida hoje. Agora, quem crê dá um grito de aleluia, de crente aí. E eu acredito que Deus faz milagre na minha vida. E agora, no nosso tempo, Ele faz milagres através da minha vida. Eu estou começando a pregar, é verdade. Vou dizer de novo. Eu acredito que Ele faz milagres na minha vida. E eu acredito que Ele faz milagres através da minha vida. Jesus faz milagres na sua vida, mas Ele faz milagres através da sua vida. Tem crente para dizer um aleluia? Pesou, mas é isso que Deus vai te ensinar também nesta noite. Abre lá, Ezequiel 47, eu vou ler dos versículos 1 ao 12, e vai ser poderoso, incrível, porque o texto é maravilhoso. Diz o texto assim, depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. E ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam águas ao lado direito. Vai glorificando aí. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, uma corda fina, um barbante, para você entender, um cordel de medir. Mediu 1000 côvados, 500 a 600 metros. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse, viste isto, filho do homem? Então me levantou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem à campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Quem não sabe disso, as águas do Mar Morto não têm condição de ter vida. Elas têm 25% de salinidade de sal, então não tem peixe, não tem nada que consiga viver nessa quantidade de sal que tem. E está dizendo aqui, cujas águas ficarão saudáveis. Diz o texto, versículo 9, toda criatura vivente que vive em enxames, viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem estas águas,
tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até em Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como peixe do mar grande em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Tem crente aí? Tema desta noite, que vai ser o tema do nosso ano, anota, líderes, pastores, evangelistas. Rumo às águas profundas. Eziel significa aquele que Deus sustenta. Eu tenho uma palavra para te dizer. Se você viver aquilo que o texto está propondo, não importa o que aconteça na tua vida, Ele vai te sustentar. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Só para você entender um pouco o pano de fundo, a história de Ezequiel. Em 606 anos antes de Cristo, Nabucodonosor de Babilônia, ele entra e ele tira homens proeminentes, ele escraviza homens proeminentes, inclusive Daniel, e leva para o exílio conhecido como exílio babilônico. Em 606 a.C. Em 597 a.C., 8 anos, portanto, depois, ele também faz isso. Ele vai, invade Israel e ele leva 10 mil homens importantes de Israel, inclusive esse sacerdote chamado Ezequiel. Em 592 a.C., Ezequiel, dentro do cativeiro babilônico, do exílio babilônico, Deus chama Ezequiel para ser profeta. Então Ezequiel é promovido no exílio babilônico para ser profeta. Então ele era sacerdote, mas também era profeta, diga aleluia. Eu acho incrível, eu gostaria de aguçar você que lê a Bíblia, você que iniciou a leitura da Bíblia, parar um tempo, e é um tempo precioso para ler todo o livro de Ezequiel, que tem coisas incríveis, tem coisas maravilhosas no livro de Ezequiel, e tem muitos ensinamentos, embora haja muito simbolismo importante, como o bom pastor, e simbolismo sobre a igreja, simbolismo sobre a água da vida, são simbolismo aliás, é um livro especial, porque ele é muito certo, com as suas medidas, com as suas determinações, tanto para Ezequiel como para o povo de Israel que estava no exílio. Vale muito a pena você gastar um tempo, porque aqui apresenta verdades espirituais muito profundas para cada um de nós, não apenas para o povo de Israel. Queria que você anotasse o primeiro que eu quero compartilhar com você: o homem com cordel de medir. Pode anotar o cordel de medir, que esta corda, que esse cordão, esse barbante que media as coisas. Uma corda de medir. Se é uma corda de medir, eu quero que você aprenda isso, é um processo. Na verdade, é um processo porque tem medição. Só se mede aquilo que é avaliado. Na verdade, ele está dizendo, é uma avaliação, é um processo. Ele mede para ver se você consegue chegar lá. Ele não vai medir se você não consegue. Na verdade, a medição é uma avaliação do potencial que se tem para andar mais. Se há condição de andar mais, então anota, o cordel de medir serve para uma avaliação pessoal. Ninguém consegue chegar
a águas profundas se não houver uma avaliação, se não houver um processo na sua vida. Na verdade, o crente vive à base de processos, é uma autoavaliação, ou o Espírito Santo te ajuda na avaliação. Anote o que o pastor vai dizer: você só chega mais profundo quando você é medido, ou quando você se mede, quando você é avaliado, ou quando você se avalia. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Processo não é fácil, processo é difícil, porque se autoavaliar é um processo doloroso. Jesus disse assim: você fica olhando o cisco que está no olho do teu irmão e não olha a trave que está no teu. Não é que o que está no teu é maior, que olhar para você é mais difícil. É muito mais fácil você apontar o dedo do que olhar para você. Mas anota, a única forma de você crescer é você olhar para você mesmo. Quando alguém olha para você, se você for humilde, você pega, mas se não, você tem dificuldades. Mas quando você olha para você, você cresce. Irmãos, e o processo, às vezes, ele é muito doloroso. Não é, Denise? Às vezes ele é muito doloroso, não é fácil o processo. Às vezes é num momento difícil. Mas presta atenção nesse ensinamento, meu irmão. Quem disse que um momento difícil na tua vida é porque Deus não está presente? Quem disse que um momento complicado da tua vida, Deus não está agindo na tua vida? Quem disse isso? É que um momento complicado da tua vida, Deus não está no controle. Quem falou que uma doença que vem na tua vida, Deus não está no controle? Quem falou que uma crise financeira que vem na tua vida, Deus não está no controle? Quem falou que Deus perdeu o controle da tua vida? Nunca! Na verdade, num momento difícil, Deus pode até te promover. Ele está querendo levar você para um nível mais alto. Foi o que ele fez com Ezequiel. Pergunta para Ezequiel se o exílio babilônico era gostoso. Pergunta se era bom, se ele estava na melhor fase da vida dele. Ao contrário, ele estava numa fase muito difícil da vida. Ele estava no exílio, preso na Babilônia, como escravo de Nabucodonosor. Mas no cativeiro, 5 anos de cativeiro mais ou menos, no cativeiro, Deus o chama para ser profeta. Se você for crente, tudo o que acontecer na tua vida, você vai dizer aleluia. Todos os momentos difíceis, você vai dizer aleluia. Todos os momentos complicados, você vai continuar dizendo aleluia. Tudo aquilo que está acontecendo na tua vida, se é bom ou se é ruim, você vai dizer aleluia. Porque se Deus fez isso e Deus permitiu, Ele está querendo me levar para algum lugar. Ele está querendo promover a minha vida. Ele está querendo abrir um caminho que eu não vi ainda. Ele está querendo me levar a algo para fazer que eu não fiz ainda. Tem crente aí para dar um aleluia? Tem crente. A promoção, a régua de medir, o cordel de medir, ele passa por um processo de desafio, de difícil. Meu irmão, quem entrou no exílio não foi o povo da Síria, não foi o povo do Oriente, foi o povo de Deus. O povo de Deus. Foi o povo de Deus, e Deus permitiu aquilo. Na verdade, Deus fez isso para quê? Para tirar o povo daquela situação que estava, para promover o povo. Para promover. Tem muito crente que vai para o exílio. Na verdade, se você pensar bem, nós estamos no exílio. O exílio desse mundo. Nós estamos no exílio. Tem crente com as dificuldades, ao invés dele continuar, ele para. Anota, meu irmão, crente parado não tem revelação de Deus. Crente parado não conhece a Deus. A função do crente não é parar, a função do crente é continuar. Porque quando o crente continua, Deus revela o porquê ele passou aquilo. Irmãos, eu tenho certeza que todo crente que chegou no céu, já está no céu, ele só agradece por tudo que ele passou. Faz muito sentido tudo que ele passou, porque promoveu coisas na vida dele, que ele não teria conhecido Deus como ele conheceu. Quando nós chegarmos no céu, nós vamos agradecer a Deus por tudo, por coisas que perdemos, por doenças que vivemos, por derrotas, aparentemente derrotas na nossa vida. Porque crente que é crente sabe que Deus está no controle. Quando você chegar lá no céu, você vai ver que isso fez parte da sua formação. Diga aleluia. Eu vou te explicar, eu não estou te ouvindo direito não, irmãos, olha lá. Eu vou te explicar. Vou contar um exemplo que hoje de manhã,
Antes de eu vir de manhã, eu pensei nessa história que eu vivi com as minhas filhas há muitos anos atrás. Elas eram pequenas, eu buscava elas na escola. Ai, que saudade, né? Saudade. Mas eu buscava ela na escola. E eu comecei a fazer algo com elas. E eu disse assim para elas, quando pegavam na escola, eu disse assim, ó, pai agora não sabe chegar em casa. Meu irmão, eu acho que eu fui o inventor do Waze. Eu acho que foi eu que inventei o Waze. Porque eu chegava para elas e falava assim, ó, o pai não sabe chegar em casa. Se você falar vira para a direita, eu vou para a direita. Vira para a esquerda, eu vou para a direita. Então ouvi aquela voz, vire à direita, a 300 metros. É o Waze. Aí eu disse isso para elas, tivemos tantas histórias engraçadas. Uma hora eu ia para esse lado direito da cidade, outra hora eu ia para o outro lado da cidade. Mas elas foram começando a ter uma noção, aonde que era a casa. Sim ou não? Elas começaram a aprender, era o processo para elas aprenderem o caminho de volta para casa. Ei, crente, mais uma vez vivemos uma história, uma situação difícil. Nós estávamos nessa questão, elas dizendo, vai para a direita, vai para a esquerda. E elas me colocaram dentro da Vila Ana, que é um bairro perigoso. Mas não foi só na rua principal da Vila Ana. Ela me levou numa rua, isso era mais ou menos 1h da tarde, onde tinham traficantes com metralhadora, e espingarda grossa na mão. E quando eles viram eu entrar na rua, e eles começaram a ir para o meio da rua, eu falei, meu Deus. Levanta a mão e diz assim, ainda bem quem tem pai. Fala, feliz aquele que tem pai. Porque quando eu vi o perigo, e eu dei meia volta e saí daquele lugar perigoso. Porque o processo, ele pode ser perigoso, mas eu tenho pai e você também. Ele não vai te deixar morrer no processo, mas Ele vai deixar você viver experiências no processo, experiências que te fazem crescer, porque a intenção do exílio é te deixar parado, neutralizado, deixar duro. Você diz, eu não saio daqui, acho que Deus não está comigo, acho que Deus não está me vendo. Não, Ele nunca quis isso. Na verdade, o que Ele quer fazer é pegar na tua mão e te levar para a casa do Pai, na terra prometida. Ele quer te levar para o lugar aonde Ele gostaria de te levar. Ele quer fazer você viver todos os processos para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Viva todos eles. Deus quer que você ande nas águas com os tornozelos. Deus quer. Quem está no tornozelo, já o seu nome foi escrito no livro da vida. Aleluia. Ele anda, mas presta atenção comigo. Mas quando ele anda, ele tem domínio próprio. Na verdade, você chega até a chutar água. Quem já andou na água do mar, pelos tornozelos, que eu gosto de fazer isso, a água não tem domínio em você. Ela bate no seu tornozelo e para você não faz diferença alguma. Porque eu vou andando e vou chutando a água e ela não me carrega. Mas quando as águas vêm pelos joelhos, a coisa começa a ficar diferente, mas assim ainda eu continuo tendo domínio, eu continuo andando. Na verdade, só quando vem uma onda inesperada, uma onda que aconteceu, sabe aquele mover do Espírito Santo na igreja, que bate em você, aí dá uma tirada em você, porque quando vem aquela onda, chega a dar uma balançada em você, e você fica apenas dependente de uma onda, e Deus não quer que você fique dependente de uma onda, Ele quer mais para você. O Espírito Santo não quer te levar apenas nos joelhos, mas Ele tem a intenção de te levar pelos ombros. Os ombros ainda eu tenho um pouco de controle, mas é bem mais difícil. Se vir uma onda, eu não tenho controle sobre nada. A onda é boa. Nas águas profundas já estou vivendo um certo nível de relacionamento com Deus, mas ainda não é isso que Ele deseja. Ele te deseja águas profundas, aonde você não tem mais domínio. E dá um medo. E dá medo. Me dá medo, porque você já não tem controle. Eu vou dizer para você, a maré do Espírito Santo te leva para onde Ele quiser. Você estava pensando em ir numa direção, o Espírito Santo estava pensando num outro.
Você estava pensando em fazer um negócio, o Espírito Santo te conduz de uma outra forma. Você estava pensando em casar com uma pessoa, mas o Espírito Santo te muda. Você estava pensando em fazer tal coisa, mas Ele te corrige, Ele te coloca no prumo. Sabe por quê? Porque já não são mais as suas vontades, mas é a vontade daquele aonde você está mergulhado, aonde você não tem mais domínio. O que o Espírito Santo quer fazer na tua vida, para Ele poder fazer na tua vida aquilo que Ele deseja águas profundas. Tem crente aí, irmãos? Tem crente? Tem crente para glorificar a Deus? Tem crente para exaltar o Senhor? Quem quer águas profundas, levanta a mão e dá um aleluia de crente. Águas profundas é um preço para se pagar, mas é algo maravilhoso para se viver. Olha como diz a Bíblia, águas que não podiam atravessar, diz o texto, o rio do qual não se podia passar. Não é coisa normal, é coisa sobrenatural, não é coisa para pessoa comum, mas é pessoa que tem fé e confia, porque não se pode passar, diga aleluia, mas Ele pode te levar para águas profundas. É incrível que nesse nível, quando você lê o texto de Ezequiel, você vai ver, existem detalhes, existem exigências, existem consequências. Vou repetir. Existem detalhes, existem exigências e existem consequências. Porque esse rio, ao qual não se podia passar, isso é demais. O que o Senhor está dizendo? Deus quer te levar para um lugar onde quando Ele fizer uma obra através da sua vida, você vai dizer, meu Deus, isso é demais. Quando Ele vê Ele concluindo ou fazendo uma obra através da sua vida, você vai falar, não merecia isso. Você não está pegando, mas eu vou dizer de novo. Quando Deus fizer algo tão grande que você nem sonha, talvez você sonha, mas está muito aquém do que Ele quer fazer, e de repente lá na frente Ele faz, porque você pagou o preço, você foi medido, você foi avaliado e reavaliado por você mesmo e por outras pessoas, e aí você anda mais um tanto, aí você anda outro tanto, e vai para águas profundas, e quando Ele fizer uma obra na sua vida, através da sua vida, você vai dizer, meu Deus, eu nunca imaginei o que Ele podia fazer na minha vida, através da minha vida. Você está na rua e o Espírito Santo fala com você, e você fala com uma pessoa, e naquele instante ela é convertida, e o seu nome está escrito no livro da vida. Isso é demais, isso é fantástico. Quem quer viver nas águas profundas, a partir desse ano 2020, levanta a mão e glorifica o Senhor, glorifica, glorifica, passa pela régua de medir e vá adiante, diga aleluia, é o cordel de medir, mas ouça o segundo, é igreja, é templo, isso é profético. Escuta o que eu vou dizer, tudo sai da igreja e a partir da igreja. Eu acredito no projeto igreja. Tudo sai a partir da igreja. Deus fez assim. Deus fez dessa maneira. Deus conduz dessa maneira. Ministérios, missionários, evangelísticos, ministérios são a partir da igreja. Né? Dela vem tudo o que nós precisamos. Isso é profético. Se você abrir a tua Bíblia em Joel capítulo 3, versículo 18, na parte C, ele diz assim, ó, sairá uma fonte da casa do Senhor e regará todo o vale de Sitim, ou vale de Acácias. Profético. Zacarias capítulo 14, versículo 8, naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. Profético. Estava dizendo de quem? Da igreja. O templo representa a igreja. As coisas acontecem a partir da igreja, a partir de crente que está na igreja. Dela vem tudo o que nós precisamos. Pega isso, meu irmão.
Pega isso, quanto mais dedicação, não é a instituição igreja, mas o corpo de Cristo igreja, que tem a instituição. E você sai dela, você é esse instrumento que vai levar as águas do céu, as águas que saem debaixo do trono de Deus para a vida das pessoas. Você quer ver quem são essas águas? Quer ver? Vira lá a sua Bíblia, vai lá em João capítulo 7. Será que é João mesmo? Deixa eu ver se é João. João capítulo 7. Se não for João, é Lucas, mas acho que é João. João capítulo 7, versículos... É isso mesmo, 37 a 39. Olha, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Diga aleluia. Diz o texto: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber aos que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia subido ainda glorificado. Quem é essa água? É Jesus. E de quem ela flui? Do meu e do seu interior. Tem crente aí? Igreja. Tem muita gente que critica a igreja, mas não seja você aquele que critica a igreja. Tem gente de fora da igreja que critica a igreja e não acredita, mas tem gente de dentro da igreja que critica também. Igreja é o plano de Deus. Se você quiser viver águas profundas, começa aí. Águas profundas é na igreja. Eu desde pequeno estou na igreja. Na verdade, meus pais se converteram quando eu tinha 2 anos de idade. Portanto, há 52 anos atrás, eu cresci na igreja, eu vivo dentro da igreja. Já ouvi muitas coisas, muitos ensinamentos. Na verdade, o que eu sou hoje é por causa da igreja. É porque eu sempre estive na igreja. Eu sempre estive na escola bíblica. Eu sempre estive nos projetos de evangelismo. Eu era da União Juniores. Eu cheguei a ser líder dos juniores. Eu era dos adolescentes, cheguei a ser líder dos adolescentes. Eu era dos jovens, cheguei a ser líder dos jovens. Eu participei do coral jovem. Não me lembro o nome direito, não vou errar. Mas do coral de jovens, onde tinha eu e meus irmãos, a maioria do coral. Era eu e meus irmãos, que também não eram poucos, eram 5. Então nós estávamos lá no coral. Eu continuei assim. Eu fui pregador do evangelho. Minha primeira mensagem, eu acho que eu tinha 15 anos de idade ou menos do que isso. Foi a minha primeira mensagem. Mas por que você pregou? Porque eu estava na igreja. Eu ia evangelizar junto com meu irmão gêmeo. E eu lembro muito bem disso, que a gente subia nos lugares lá no Jardim do Lago. Lá na Jardim do Lago tem aqueles bairros próximos de lá. Eu não me lembro mais o nome. Mas eu ia evangelizar. Não tinha rua, só tinha barranco. A gente subia os barrancos no domingo à tarde para entregar um folheto para alguém. Já contei isso, mas vou contar porque eu nunca esqueço dessa história. Um dia estava eu e o Clésio, nós dois magrinhos, pequenininho, miudinho, barrigudinho. A gente foi pregar o evangelho e distribuir o folheto. E aí nós ouvimos lá em cima uma discussão entre marido e mulher e um cachorro latindo muito, porque estava havendo uma discussão. E aí eu olhei para ele e falei: vamos entregar? Eu falei: vamos. Aí eu falei para ele, ele falou: vamos embora, vamos entregar o folheto. Aí nós subimos aquele barranco, e quando nós chegamos lá, o casal estava longe lá, discutindo. De repente, aquele cachorro veio para investir em mim, no Clésio. Veio, não era pequeno, porque eu também não era grande. O cachorro veio em cima de mim e do Clésio. A gente saiu correndo, só que esquecemos que do lado de lá tinha um barranco. A gente caiu ribanceira abaixo e rolamos. Acho que machucamos o joelho, sei lá, e caímos lá embaixo. Caímos o quê? Rindo. Rindo. Nós estávamos pregando o evangelho. Quando tinha a EBF de criança, quando tinha a EBF, a gente fazia questão de convidar o bairro inteiro lá do Jardim do Lago, da Vila São Sebastião. Agora lembrei, da Vila São Sebastião. A gente trazia 70, 80, 100 crianças. A professora da escola bíblica que fazia a escola bíblica de férias, ela dizia para mim e para o Clésio assim: olha, nós não vamos deixar vocês ganharem o prêmio de quem trouxe mais visitante, porque tem uma outra pessoa, porque a gente ganhava todas. A gente ganhava todas elas.
Então, nós não vamos deixar vocês ganhar, vocês entendem? A gente fala, tá tudo bem, para a gente dar um presente para uma outra pessoa. Porque eu e o Clésio trazia uma galera, vinha uma galera, um monte de criança. Nós crescemos na igreja. Eu sou pastor, meu irmão gêmeo é pastor, meu outro irmão é pastor também. Porque sabe por quê? Porque a partir da igreja tudo acontece. Se você quiser viver o sobrenatural e ser usado por Deus de maneira sobrenatural, as coisas acontecem a partir da igreja. Tem crente aí? A partir da igreja. Então, para terminar, nós precisamos entrar. Nós precisamos entrar, e isso é muito sério. Deixa eu falar uma história para você. Hoje de manhã o Wagner veio, sentei uma hora do lado dele, e ele falou assim: pastor, eu preciso contar um sonho. Eu falei: foi você que teve? Ele falou: não, foi a minha irmã. Sua irmã? É, pastor. Ela vinha na igreja, já não vem mais. Eu falei: há quanto tempo ela não vem na igreja? Há 10 anos. Há 10 anos. Então levanta a mão e diga assim: eu preciso entrar em águas profundas. Não, levanta a mão e diga com fé: eu preciso entrar. Entrar em águas profundas. Levanta a mão de novo e diga assim: Deus está esperando isso. Meça, se avalie e tome a decisão de entrar, de aceitar o desafio que Deus tem para você. Incrível isso que eu vou dizer. E a irmã dele teve um sonho essa semana comigo. E ela disse que sonhou comigo. Ela disse que eu estava numa rua asfaltada. E disse que eu andava naquela rua e vinha uma multidão atrás de mim. Uma multidão. Pergunta para ela, faz 10 anos que ela não vem na igreja. Aí disse que vinha uma multidão. E ela disse que essa multidão era tão grande que ela não conseguia enxergar o fim dela. Vou dizer de novo, porque você está nela. Você está nela, meu irmão. Deus quer te usar por causa disso. Ela disse que ela teve uma visão. Ela teve uma visão que eu estava numa rua, e essa rua era asfaltada, e que eu estava indo por aquele caminho, naquela rua, e vinha uma multidão atrás de mim. Essa multidão, ela não conseguia enxergar o fim de tão grande que era. E ela vinha em sentido contrário. E ela parou perto de mim e perguntou: pastor Clóvis, para onde você está indo com essa multidão? E eu disse que respondia a ela assim: eu estou levando essa multidão para a casa do Pai. E ela estava em sentido contrário. Eu falei para o Wagner, Deus falou com ela que está na hora dela voltar para essa multidão, porque ela está em sentido contrário. Você precisa entender que Deus está esperando você, irmão, casa de Deus, para que as coisas aconteçam. Por isso que o meu terceiro ponto, eu nem sabia dessa história, mas já tinha escrito o meu terceiro ponto: eu preciso entrar. Você precisa entrar. Olha para quem está ao teu lado e diga assim: você precisa entrar. Eu preciso entrar em águas profundas. Diga isso para ele, diga. Aleluia. É necessário eu entrar, é necessário ir até onde os pés não alcançam mais, é necessário aceitar desafios, é necessário sair da zona de conforto, é necessário sair daquela aparência segurança que você tem, é necessário para você ir para águas profundas, é necessário uma entrega total, é necessário rumo às águas profundas, é necessário viver o sobrenatural. Você não vai conseguir se você continuar fazendo as mesmas coisas. Tem gente que vem ano e passa ano e não consegue ler a Bíblia e diz que tem coragem de dizer que é difícil. Lê gibi, lê jornal, lê um monte de coisa, mas não lê a Bíblia. Eu vi uma frase esses dias de um missionário que eu não lembro o nome. Ele diz assim: para uma vida vital espiritual, para uma vida poderosa espiritual, a vida poderosa espiritual está na proporção que a palavra de Deus ocupa na sua vida e nos seus pensamentos. Vou dizer de novo.
viu? O vigor, essa é a frase correta. O vigor da vida espiritual está na proporção que a palavra de Deus ocupa na sua vida e nos seus pensamentos. Por isso que você está na igreja, por causa da Bíblia. Porque na proporção que a Bíblia está em você, meu irmão, que dá vigor para a sua vida espiritual. Saiu uma pesquisa, eu não sei os números direito, está no meu celular. Tinha o pastor John Piper junto, está nessa pesquisa, mostrando essa pesquisa. John Piper é um grande líder, extremamente respeitado no mundo, um dos maiores escritores, vale a pena ler os livros dele. E ele está junto com outro teólogo, falando que fizeram uma pesquisa, e uma pesquisa de pessoas que leem a Bíblia uma vez por semana. São aqueles crentes que ouvem algum texto durante o final de semana, na escola bíblica ou no culto. Ele diz, pessoas que leem a Bíblia 2 vezes por semana, pessoas que têm contato e leem a Bíblia 3 vezes por semana. Começa a causar um pouquinho de efeito, mas quando a pessoa começa a ler 4 vezes por semana, diz que os efeitos são potencializados. As pessoas que leem a Bíblia 4 vezes, elas, eu sei que em proporção, eu sei que 50, eu lembro desse contato aqui, desse dado, 57% das pessoas que leem 4 vezes a Bíblia por semana, se livram do vício de pornografia. Outro dado que eu lembro, 60% das pessoas que leem a Bíblia 4 vezes por semana, elas perdem aqueles quezinhos, aquelas coisinhas, aqueles probleminhas que existem na igreja, de um falou, outro falou, um aconteceu e outro aconteceu. Para eles, 60% dessas pessoas, para eles não faz diferença nenhuma. Trinta e tantos por cento se livram do vício da bebida. Quando leem 4 vezes por semana a Bíblia, imagina nós que na casa de Deus, nós propomos você ler todo dia a Bíblia. O que não pode acontecer com você? Ô crente! Mas não dá, a medição passa por isso, não dá para você deixar coisas importantes de lado, como leitura da Bíblia, como oração, como testemunho, para mudar a sua vida. Você não faz isso sozinho, é o Espírito Santo que ilumina, o Espírito Santo traz luz, traz entendimento para você ver onde as coisas não estão certas. Só se limpa uma casa quando tudo estiver aceso. Então quando o Espírito Santo brilhar, a Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Ela vai brilhar na tua vida. Você vai olhar, essa sujeirinha eu não tinha visto. Ela não me incomodava, mas agora incomoda. Porque agora você está vendo. Porque quando você não tem a luz, você não consegue enxergar. Ninguém arruma uma casa na escuridão. Ninguém enxerga uma casa desarrumada na escuridão. Mas quando tudo brilha, você fala, mas por que essa mesa está desarrumada? Mas por que essa cama está desarrumada? Você só arruma na luz. Você só enxerga o que é necessário mudança na tua vida. Na luz, para o cordel medir de forma correta, você precisa trazer luz para a sua vida. Que luz que é essa? A palavra de Deus, a ação do Espírito Santo, que vai te medir, vai dizer, vem, você está pronto para as águas irem até os joelhos, você está pronto para as águas irem até os ombros, você está pronto para águas profundas. Faz sentido ou não? Se faz sentido, diga amém. Estou terminando. É incrível isso. Tudo aconteceu quando foi levado para águas profundas. Para mim terminar, presta atenção. O texto diz que a água saía do limiar do templo, debaixo do trono do templo. A água saía. E ela ia para o local. E diz o texto que um homem, alguns teólogos dizem que era a pessoa de Jesus. Outros teólogos dizem que era o Espírito Santo. Eu não sei, mas era o próprio Deus, alguns dizem. Ele diz que um homem convida ele para ir para as águas. Para as águas. Presta atenção. As águas que davam nos tornozelos, as águas que davam nos joelhos, as águas que davam nos ombros, e as águas que eram profundas, que não podia andar, mas só a nado se conseguia fazer alguma coisa. Quem está entendendo? Diga-me. A partir disso, as águas começaram a provocar os seus efeitos.
Diz o texto que depois essas águas eram remédio. Eu acredito que a igreja é o propósito de Deus. A igreja, que é eu e você, é cura para essa nação. Vou dizer de novo, irmão. Eu acredito que a igreja é cura para essa nação. E quem é a igreja? A igreja não é um templo. A igreja sou eu e você. Por que o texto de João diz que são rios de água viva que saem do nosso interior? Por quê? Porque sou eu e você. Eu vi um post. Morreu Reinhard Bonk, com certeza, em número de pessoas, o maior missionário dos nossos tempos. Ele conseguiu reunir na África quase 2 milhões de pessoas numa única reunião. Eu estive na casa do Reinhard Bonk, eu recebi um quadro dele grande, que está no meu escritório, comprido, largo, com uma foto de uma multidão, não me lembro o local que era na África, mas uma multidão de pessoas, no pé bem pequenininho está escrito assim, 650 mil pessoas naquela reunião. 5 reuniões, você faz a conta, dá 2 milhões e 800 e pouco, mas em 5 reuniões, preencheram cartão de pessoas que aceitaram Jesus, 1.276.500 e poucas pessoas. E alguém sabiamente colocou na internet, nas redes sociais, ele colocou assim, Deus levou o Bonk. Ele diz assim, agora nós temos mais serviço. Pergunta por que Deus leva alguém tão importante assim? Por que Deus leva um pastor tão importante? Por que Deus leva um evangelista tão importante? Por que Ele levou os discípulos? Por que Ele levou os homens e as mulheres que fizeram a igreja? Por que Ele levou os grandes missionários que estão escritos na nossa história? Porque eu e você estamos aqui. Deus, meu irmão, faz a obra através de mim. Vou dizer uma frase que eu disse outro dia, eu gosto dela. Eu não faço nada sem Deus, mas Ele resolveu também não fazer nada sem mim. Eu não consigo dar um passo sem Ele, mas Ele disse assim, eu quero fazer a obra através de você, através de mim. Ele escolheu. Então, se essa visão que essa mulher teve, visão de Deus, ela estava fora, Deus falou com ela, volta. Se ela teve a visão de que uma multidão estava me seguindo, que eu estava levando essas pessoas para a casa do Pai, Ele não vai usar a minha vida, Ele vai usar a sua 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 vida. Rios de águas vivas saem do fundo do nosso peito, do nosso coração. E eu escrevi aqui, milagres, salvação, crescimento, só acontece nesse nível. Que nível, pastor? Nível de águas profundas. Profundas. Essas coisas acontecem a águas profundas. Essas águas que curam as nações. Essas águas que faziam com que árvores e plantações cresciam na margem desse rio. E diz o texto que delas não faltavam frutos, nem em tempo algum faltava frutos, e diz o profeta Joel, ou no Zacarias, não lembro mais agora que eu li, e no verão e no inverno, em todo o tempo, qualquer momento difícil da minha vida, eu vou estar levando águas que vão sarar, que vão curar a vida das pessoas. Eu só posso distribuir aquilo que tenho. Se eu não tenho, eu não distribuo, mas se eu estou em águas profundas, eu tenho para distribuir. Se eu estou em águas rasas, eu só tenho para mim, mas se eu estou em águas profundas, é porque eu vou ter para distribuir. Deus está procurando quem quer viver aquilo que Ele tem para você, águas profundas. Isso custa caro, mas vale a pena chegar lá no céu e dizer assim, ô Senhor, que bênção. Eu pude fazer tudo o que o Senhor queria que eu fizesse. Fique em pé. Eu não gostaria de chegar lá no céu e o Espírito Santo e o Senhor falar para mim, eu queria fazer tanto na tua vida e através da tua vida, mas você não mediu, você não se avaliou, e eu não consegui fazer você andar mais um processo. Eu não gostaria que você ouvisse isso. Eu não gostaria que a casa de Deus ouvisse isso.
Eu gostaria que você ouvisse. Valeu. Valeu, Deus. Deus olhar para você, valeu. Eu pude fazer tudo na sua vida e através da sua vida. Fecha os teus olhos um pouco. Rumo às águas profundas. Deus quer mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Quem quer mais? Eu quero mais. Quem quer mais? Quem quer mais de Deus? Quem quer mais? Quem quer mais? Quem quer mais? Quem quer mais? Levanta as mãos e diga: eu quero mais, eu quero mais. Eu quero viver mais de Ti, Senhor. Eu quero viver mais por Senhor. Eu quero mais, eu quero viver mais. Eu quero mais experiência, eu quero mais contato contigo, eu quero mais comunhão contigo, eu quero te conhecer mais. Eu quero, quem quer? Levanta as mãos e começa a dizer isso para Ele, não é para mim. Se você quiser, também você não é obrigado. Se você sente que você não quer, não fala. Mas se você quiser, por favor, fala. Porque diz a Bíblia que a boca fala do que o coração está cheio. Por favor, fala, abre a boca e grita se você quiser. Eu quero mais, eu preciso de mais. Eu quero viver mais. Eu quero viver algo que eu não vivi ainda. Ei, meu irmão, viver 2019 de novo? Você já viveu 2018 de novo? Viver 2019 de novo? O que o senhor está dizendo, pastor? Faz 2020 diferente de 2019. Faça coisas que você ainda não fez. Aceita desafios de Deus. Aceita desafios da tua igreja. Aceita desafios do Espírito Santo. Aceita desafios do teu pastor. Acabamos de começar com o desafio de comprar essas casas. Para quê, pastor? Para viver algo que nós não vivemos ainda. Para fazer algo que nós não fizemos ainda. Para construir algo que nós não construímos ainda. Eu quero mais. Quem quer mais? Quem quer mais? Quer mais? Quem quer mais? Levante a mão. Quem quer mais? Levante a mão. Levante a mão. Eu quero orar por você. Levante as suas mãos e ore. Feche os teus olhos. Eu quero que você pense. Talvez alguma medição que você fez agora, alguma avaliação que você fez de você. O que é que você queria fazer para esse ano que você nunca fez? Quero que você coloque na tua conta agora. Coloque diante de Deus. Deus está esperando você fazer isso, para que Ele possa promover algo a mais na tua vida, para que Ele possa te usar como instrumento mais hábil nas mãos dEle. O que você quer mais? O que você deseja mais? O que é que precisa acertar que só você sabe? O que é que precisa ser corrigido que só você sabe? O que é que você precisa fazer que só você sabe? Ele está te medindo, Ele está te avaliando. Não dá para continuar o mesmo. Dá para você crescer. Dá para você conhecer mais a Deus. Ah, não. Você está dizendo que você conhece a Deus. Não, nem na eternidade você vai conseguir conhecer Ele. Nem a eternidade inteira. Porque Ele é tão grande, Ele é tão grande, Ele é tão majestoso que dá para conhecer Ele mais hoje. Não, não. Você não tem tanto tempo de crente que justifica para você dizer: já vivi tudo que eu tinha que viver. Deus está dizendo para você: tem mais, tem mais, tem mais para a sua vida, tem mais para você. Tem crente que quer mais, 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 tem crente que quer mais. Quando a gente quer. Quando a gente não quer, a gente não quer. Eu quero saber quem quer. Eu quero saber quem quer. Corre aqui pra frente que eu quero orar pra você. Corre pra cá porque eu quero orar por você. Sai do teu lugar e diz: eu quero mais. Eu quero viver o que eu não vivi. Eu quero fazer o que eu não fiz. Eu quero experimentar o que eu não experimentei. Eu quero ouvir de Deus o que eu não ouvi ainda. Mas vem correndo, vem devagar, não vem correndo, porque isso é um privilégio. É um desafio, mas é um privilégio. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu, pastor Clóvis, quero mais. Eu quero mais. Não quero ficar a mesma pessoa. Não quero continuar nesse mesmo estado. Eu quero mudar coisas. Vou contar um segredinho. Uma coisa errada minha. Posso contar ou não? Posso contar? Vou contar uma coisa errada minha. Nada justifica isso, mas vou contar uma coisa. Posso contar, irmão? Pois foi uma fraqueza minha. Posso? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim. Eu esqueço por causa das coisas.
Eu me justifico para dizer assim, são muitas coisas. E eu estou sendo avaliado pelas minhas filhas e minha esposa. Elas me avaliam. E aí eu falo assim, anota aí porque eu vou esquecer. Não, ó, me lembra porque eu vou esquecer. Ó, faz isso porque eu vou esquecer. E elas têm me corrigido, eu falei, tão certo, eu estou sendo avaliado. Pai, se o senhor fala que o senhor vai esquecer, é porque o senhor vai esquecer. Não dá para falar diferente. Eu vou lembrar. Eu vou acertar. Eu vou me lembrar disso. Eu todo dia estava dizendo, eu vou esquecer. Anota porque eu vou esquecer. Me liga amanhã porque eu esqueço. Viu? Manda um WhatsApp para mim porque eu vou esquecer. Para com isso. Se eu quiser, ei crente, se eu quiser mudar algum aspecto da minha vida, que eu pelo menos fale diferente. Aí você fala assim, eu sou assim, eu vou continuar assim e vou morrer assim. Que isso, irmão. Deus está dizendo para você, eu quero que você ande mais um tanto, porque você vai experimentar o que você não experimentou ainda. Você só está nas águas nos seus tornozelos. Eu quero o joelho. Aí depois ele diz, não, tem mais. Você fez o dever de casa, você se mediu e foi se corrigindo, e deixou o Espírito Santo te corrigir, e feliz aquele que deixou algumas pessoas corrigi-lo também. Não é? Tem humildade para isso. Os filhos te corrigindo, olha que coisa incrível, tem humildade para isso. Aí ele fala, eu posso te levar para as águas que estão para os ombros, e se você deixar, eu vou te levar para águas profundas. Propósito para esse ano são águas profundas. Quem quer, levanta as mãos. Levanta as mãos, se você sentir no coração, sai do teu lugar, porque faz diferença vir para cá. Faz sim. No banco é bênção, mas quando eu dou alguns passos, tem bênção maior. Eu quero orar por você, eu quero que você pense na tua vida, porque eu vou profetizar sobre você. Eu, como pastor, profeta dessa casa, eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus me deu essa inspiração para esse ano rumo às águas profundas. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero abençoar você. E por favor, aceita essas palavras como palavra de Deus para você, como voz que vem do céu para a sua vida. Pai bendito, eu estou orando por esses irmãos, e eu quero, ó Deus, trazer palavras de Deus sobre a vida deles agora. Eu profetizo, Senhor, que o Senhor está, ó Deus, levantando homens e mulheres de Deus, que vão viver coisas que ainda não viveram. Há alguém que está dizendo assim aqui hoje, eu não tenho capacidade. O Espírito Santo vai trazer luz e vai dizer, você vai viver aquilo que você não tem capacidade, mas eu vou te levar a viver isso. Eu vou te levar a viver essa experiência. Eu vou levar você a acertar isso. Eu vou levar você a viver isso. Você vai viver algo sobrenatural. Quando você entender que vai ser difícil, quando você perceber que vai ser difícil, Deus está te dizendo, eu vou me revelar a você e vou mostrar para você que eu estou do seu lado. Você não está sozinho nessa travessia. Eu estou com você. Eu estou com você. Pai bendito, por isso eu oro, Senhor. O Senhor vai levantar sonhos, o Senhor vai levantar ministérios, o Senhor vai levantar homens e mulheres de Deus que vão fazer a obra de Deus avante, vão levar a casa de Deus avante, e pessoas serão salvas através da vida desses irmãos. A sua casa será salva, o seu pai será salvo, a sua mãe será salva, os seus irmãos serão salvos, os seus vizinhos serão salvos. Deus está levantando ministérios aqui de missionários, de evangelistas, de profetas, de profetisas, de levitas, de homens e mulheres que vão a águas profundas para serem conduzidas pelo Espírito Santo. E eu oro pela fé, e eu oro em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Ei,